Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar as propriedades coligativas. Estudando as propriedades coligativas, vamos entender, por exemplo, por que a água do mar, toda a água do mar, permanece líquida mesmo quando a temperatura ambiente está abaixo de zero. Ou outro exemplo, por que a água em ebulição para de ferver quando, por exemplo, colocamos sal ou açúcar nela? Lembrando que sal em água vai sofrer uma dissociação iônica e o açúcar uma dissociação molecular. Outro exemplo, por que a carne fica mais macia se adicionarmos sal após selar na churrasqueira? Ou por que conservar os alimentos tipo compostas em solução contendo sal? Ou quando nós temos frutas, a gente conserva em açúcar? Na aula de termodinâmica de misturas, nós falamos muito sobre o potencial químico e como relacioná-los quando nós temos uma solução eletrolítica ou não eletrolítica. Aqui eu coloquei um exemplo geral de uma equação do potencial químico. Aqui nós temos o potencial químico do componente A na mistura, o potencial químico do componente A puro mais RT ln do coeficiente de atividade do componente A multiplicado pela fração molar do componente A. Então, nós temos que o potencial químico do componente A sozinho mais esta relação aqui, onde a fração molar nós sabemos que ela é menor que 1. Então, se ela é menor que 1, esse logaritmo aqui vai ser negativo. Então, esse potencial menos alguma coisa vai diminuir o potencial químico do componente A na mistura. Assim, quando adicionamos um soluto em uma solução, vai acontecer o que? O decréscimo do potencial químico. Assim, todas as propriedades coligativas provém o quê? Do abaixamento do potencial químico do solvente, provocado o quê? Pela presença do soluto. As propriedades mais importantes são o abaixamento da pressão de vapor, a elevação ebulioscópica, o abaixamento crioscópico e a pressão osmótica. Sendo que nas soluções diluídas, essas propriedades vão depender praticamente do número de partículas do soluto presente e não da natureza química das partículas. Por isso, esse nome, propriedades coligativas, vai depender do conjunto e não do componente individualmente. Primeiro é o abaixamento da pressão de vapor, que nós já vimos alguma coisa na aula de termodinâmica de misturas. Lembrando, num líquido, algumas moléculas mais energéticas, elas vão possuir energia suficiente para vencer as atrações intermoleculares aqui na superfície e escaparem dessa superfície para a fase gasosa. Quando a gente adiciona um soluto, a pressão de vapor acima da solução vai diminuir. Por quê? Porque as partículas do soluto irá ocupar um volume nessa solução, como preenchendo os espaços vazios aqui na solução, intensificando assim as forças atrativas. Com isso, haverá redução da taxa de evaporação do solvente. E com a diminuição da taxa de evaporação, a pressão de vapor sobre a solução também irá diminuir para recuperar o equilíbrio. Nós já vimos as equações relacionadas às soluções eletrolíticas e não eletrolíticas. Só para lembrar, é algo parecido, né? Na verdade é isso aqui, pressão do componente A vai ser igual ao coeficiente de atividade do componente a fração molar do componente A multiplicado pela pressão de vapor do componente A puro. Supondo um soluto não volátil, tá?
nós fizemos aqui a relação da variação da pressão de vapor, ou seja, antes de adicionar o soluto e depois de adicionar o soluto, substituindo o PA aqui nessa equação, chegamos nessa nova relação, onde eu vou colocar em evidência esse termo aqui, para chegar nesta nova relação. Se a solução for muito diluída, o coeficiente de atividade vai se aproximar de 1, então nós vamos ter que a variação da pressão entre o solvente puro e o solvente junto com o soluto, ou seja, a solução, vai ser igual à pressão de vapor do componente A puro multiplicado pela fração molar do componente B. Só lembrando que o fator entrópico tem tudo a ver com essa relação. Olha só, a pressão de vapor, a gente sabe que ela reflete a tendência da solução a atingir maior entropia, pois vai formar a fase gasosa, que é mais desordenada do que a fase líquida. Com o acréscimo do soluto junto ao solvente, a entropia do líquido na solução vai ficar maior do que a entropia do líquido puro. Consequentemente, a formação de gás vai ficar reduzida. O próximo que iremos analisar é a elevação ebuloscópica ou ebulioscopia. Aqui eu tenho um exemplo de um recipiente onde eu tenho um equilíbrio heterogêneo. Eu tenho o componente A na fase líquida e o componente A na fase gasosa. E aqui eu tenho o componente B, que é um soluto não volátil. Observando o gráfico do potencial químico pela temperatura, aqui nessa reta nós temos representado o estado sólido, nessa outra aqui o estado gasoso, e essas duas retas paralelas intermediárias nós temos o estado líquido, sendo que em azul o estado líquido puro e em rosa a solução, ou seja, soluto mais solvente. Como nós estamos falando de ebulioscopia, nós vamos observar esta parte aqui do gráfico, onde o estado gasoso vai interceptar o estado líquido em 2 pontos. No caso do líquido puro, nessa temperatura aqui, que no gráfico está representado por TB, e na solução, nessa outra temperatura aqui, que está representado no gráfico por TB'. Então, podemos observar que há uma variação da temperatura quando nós adicionamos o soluto ao solvente. Como sabemos que no equilíbrio o potencial químico de uma substância é o mesmo para toda amostra, independentemente de quantas fases estão presentes, nós podemos escrever que o potencial químico do componente A na fase gasosa vai ser igual ao potencial químico do componente A na fase líquida. E nós já sabemos quem vai ser esse potencial. Então, o potencial da fase gasosa vai ser igual a toda essa relação aqui que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, eu posso escrever que o Ln da atividade do componente A vai ser igual à subtração dos potenciais dividido por R, temperatura de ebulição. Essa relação aqui eu sei que é a energia livre de Gibbs molar do componente A na ebulição, dividido agora por RT de ebulição. Então, eu chego nessa relação aqui. Lembrando, se a gente tem uma mistura ideal, esse A aqui vai ser a fração molar do componente A. Agora, no abaixamento crioscópico, ou crioscopia, nós temos aqui a nossa mistura, sendo o componente A no estado sólido, componente A no estado líquido e o componente B também no estado líquido. Da mesma maneira que fizemos para a ebulioscopia, nós vamos analisar aqui o gráfico, mas agora referente à passagem do estado sólido para o líquido ou líquido para o sólido. Então, nós vamos analisar no gráfico essa parte aqui, onde eu tenho o sólido
o líquido puro em azul e o líquido na solução, né, na forma de solução, aqui em rosa. Aqui a intersecção do estado sólido com a solução, nós temos a temperatura de fusão TF'. E já aqui na outra intersecção com o líquido puro, nós temos a temperatura TF. Então, ó, podemos observar que quando adicionamos o soluto ao solvente, nós temos o quê? Um decréscimo dessa temperatura. O potencial químico do sólido sozinho vai ser igual ao potencial químico do sólido da solução. Nós sabemos quem é esse potencial químico aqui, então nós vamos escrever. Mais uma vez, Ln da atividade do componente A vai ser igual a esta relação aqui, dividido por R, multiplicado pela temperatura de fusão. Essa relação vai ser a variação da energia livre de Gibbs molar de fusão do componente A, dividido por R, multiplicado pela temperatura de fusão. Se tivermos uma mistura ideal, a atividade vai ser a fração molar do componente A. Agora, nós vamos trabalhar em cima dessa equação aqui. Em aulas anteriores, nós já estudamos a dependência da energia livre de Gibbs com a temperatura. Não sei se vocês se lembram que essa relação aqui a gente chegava a alguma coisa relacionada à entalpia. Então, nós vamos fazer o mesmo aqui para esta relação. A variação dessa relação com a temperatura de fusão vai ser igual à variação da entalpia molar de fusão do componente A dividido por R vezes a temperatura de fusão ao quadrado. Aqueles que não se lembram, dá uma olhadinha na nossa aula de termodinâmica, energia de Helmholtz e Gibbs, relações de Maxwell e potencial químico. Certinho? Se fizermos o mesmo para a atividade, nós podemos igualar a esta relação aqui. Então, ó, vamos chegar nesta nova equação. Vamos passar a derivada parcial da temperatura de fusão para a direita. E vamos ter que dln de A vai ser igual à variação da entalpia molar dividido por RT ao quadrado, que multiplica a diferencial da temperatura de fusão. Só lembrando que esse termo aqui vai ser a entalpia molar de fusão do componente A puro, nesta temperatura, temperatura de fusão e pressão de 1 atmosfera. Integrando só esse lado aqui da atividade, nós vamos chegar nessa relação aqui, Ln da atividade do componente A no estado 2, dividido pela atividade do componente A no estado 1. Sendo que esse estado A1 é o estado do componente sólido. E nós já vimos que a atividade de um componente sólido puro é igual a 1. Mas quem é atividade? A gente pode representar a atividade como sendo o coeficiente de atividade vezes a fração molar. Então, Ln do componente A no estado 2 vai ser igual ao Ln do coeficiente de atividade do componente A multiplicado pela fração molar do componente A, que vai ser igual a toda essa relação aqui. Agora vamos trabalhar um pouquinho com esta parte aqui da equação. A gente sabe que a fração molar de A é igual a 1 menos a fração molar de B. Substituindo aqui nessa relação aqui, nós vamos ter que Ln do coeficiente de atividade de A vezes a fração molar de A vai ser igual a Ln do coeficiente de A mais Ln da fração molar de A, que vai ser igual ao Ln do coeficiente de atividade. Vou substituir essa fração molar de A aqui nessa equação para chegar nesta nova relação aqui. Continuando a trabalhar nesse pedacinho aqui, aplicando uma série de Taylor do tipo Ln de x, nós podemos escrever esta relação desta maneira aqui, como uma série de potências dessa forma.
como a fração molar de B é muito pequeno, então os termos aqui a seguir, né, são desprezíveis. Então, nós só vamos utilizar o primeiro termo aqui da série. Agora, trabalhando nesse outro termo aqui, no desenvolvimento desse outro termo, do coeficiente de atividade, nós temos que, para uma solução não eletrolítica, eu só vou apresentar para vocês, tá? Nós podemos trabalhar desta maneira aqui, onde B2, B3 são funções da temperatura e da pressão. Agora, substituindo este termo aqui, nessa equação anterior, e este aqui também, nessa equação, nós vamos chegar que menos xB, fração molar de B, vai ser igual a toda essa expressão aqui. Nós sabemos que xB é a quantidade de matéria de B dividido pela quantidade de matéria total que eu tenho na solução. Como a quantidade de B é muito pequeno, eu consigo aproximar essa equação aqui de NB sobre NA. Porque se esse valor é muito pequenininho, quando somado com esse é praticamente desprezível, então eu vou ficar com N de B sobre N de A. Eu sei que essa relação aqui de N de B sobre N de A, que eu já mostrei para vocês, é igual a molaridade de B multiplicado pela massa molar de A. Substituindo aqui em cima, nós vamos chegar que a fração molar de B vai ser a molaridade de B multiplicado pela massa molar de A. Agora eu vou substituir tudo nessa equação aqui de cima e vou chegar nessa nova relação aqui. Agora, trabalhando nessa parte aqui da temperatura, eu tenho que a variação da temperatura quando eu tenho o componente puro e quando eu tenho o componente na solução, é muito pequena essa variação. Então, eu consigo aproximar essas duas temperaturas. Então, eu posso dizer que nessa relação aqui, ó, 1 sobre temperatura de fusão do componente puro menos 1 sobre a temperatura de fusão do componente na solução vai ser aproximadamente igual à variação da temperatura de fusão dividido pela temperatura de fusão ao quadrado do componente puro. Substituindo esse termo nesta equação, nós chegamos nessa nova relação aqui. A partir desta equação, nós vamos ter a constante crioscópica. Então, a constante crioscópica vai ser igual a massa molar do componente A multiplicado pela constante dos gases, multiplicado pela temperatura de fusão ao quadrado do solvente, dividido pela entalpia molar de fusão do solvente. Assim, substituindo aqui nessa equação o valor da constante, eu vou chegar a variação da temperatura de fusão dividido pela molaridade do soluto vai ser igual à constante crioscópica. E assim chegamos nessa nova equação que diz que a variação da entalpia de fusão vai ser igual à constante crioscópica multiplicado pela molaridade do soluto. Da mesma maneira que eu fiz todas essas deduções aqui para chegar nessa relação para a crioscopia, a gente faz também para a ebulioscopia. E nós vamos ver que a constante ebulioscópica vai ser igual a essa relação que eu posso escrever desta maneira aqui. Variação da temperatura, quando eu tenho o componente puro e quando eu tenho o componente mais um soluto, vai ser igual a constante ebulioscópica multiplicado pela molaridade do soluto, ou seja, do componente B. Vamos ver um exemplo. A constante crioscópica do benzeno é 5,07 Kelvin kg mol menos 1. Uma solução contendo 0,450% de enxofre em benzeno congela a 0,088 Kelvin abaixo do ponto de congelamento do benzeno puro. Determine a fórmula molecular do enxofre. A primeira coisa que nós temos que fazer é saber qual é a molaridade do soluto.
Então, nós vamos utilizar esta relação aqui. Ele dá a variação da temperatura e ele dá também a constante crioscópica. Substituindo, eu chego que a molaridade de B vai ser igual a 0,0174 mol quilograma a menos 1. O próximo passo é determinar a quantidade de B, a quantidade de matéria, a quantidade do componente B que nós temos. Sendo assim, quantidade de B vai ser igual a molaridade de B multiplicado pela massa molar de A. Fazendo essa continha, nós vamos chegar que a quantidade de B vai ser igual a 0,0173 mol. Agora eu preciso achar a massa molar de B e para isso eu vou utilizar a massa de B que nós temos e a quantidade de mols de B também que nós temos. Substituindo aqui na equação, nós vamos chegar num valor de 260 gramas por mol. Se estamos falando de enxofre, a gente sabe que a massa molar do enxofre é 32. Agora eu vou pegar esse valor e dividir por esse para saber quantos enxofres eu tenho. No caso aqui deu aproximadamente 8, então a fórmula molecular é S8. Bom, com relação à pressão osmótica, primeiro é interessante a gente definir osmose. Então, osmose é a passagem espontânea de um solvente puro através de uma membrana para uma solução, e isso acontece devido à diferença de pressão entre um meio e o outro. Então, o que vai ser a pressão osmótica? Que aqui eu chamei de π. Então, podemos definir como a pressão que deve ser aplicada sobre essa solução para que esse fluxo possa ser interrompido. Trabalhando com as equações, nós temos que o potencial do componente A na solução vai ser igual ao potencial do solvente puro. No equilíbrio, esses dois são iguais. Eu sei quem é o potencial do solvente puro? Sim, eu sei. Então, já substituí aqui na equação. Eu sei das aulas anteriores que a diferencial do potencial do componente A puro vai ser a variação da energia livre de Gibbs molar do componente puro, que vai ser igual à entropia, que multiplica pela temperatura, mais o volume, que multiplica pela diferencial da pressão. Se eu considero temperatura constante, eu fico só com essa parte aqui da equação. Então, eu consigo igualar essa parte aqui, RT, ln do coeficiente vezes a fração molar, com esta outra aqui, o volume molar do componente A multiplicado por dP. E essa integral vai de P até a P mais π. Tirando aqui, resolvendo a integral, eu chego nessa nova expressão, onde eu cancelo este P com este aqui, e eu vou ter que π, que é essa pressão excedente aqui, que eu tenho que acrescentar, vai ser igual a RT ln do coeficiente de A vezes a fração molar de A, dividido pelo volume molar de A. Se eu tenho uma solução diluída, eu já sei que eu consigo igualar essas duas aqui, equações, sendo que a fração molar de B eu também consigo aproximar, nós já vimos, da relação entre a quantidade de mols de B e a quantidade de mols de A. Então, eu vou substituir N de B dividido por NA aqui em cima nessa equação. Vou chegar nesta nova relação. Aqui o volume de A eu já tirei do volume molar aqui, estou representando em V dividido por NA. Aqui eu consigo cancelar NA com NA. Então, a pressão osmótica vai ser igual a molaridade multiplicado pela constante dos gases
multiplicado pela temperatura. Agora um exemplo. Calcule a pressão osmótica a 25 graus Celsius em uma atmosfera de uma solução 0,01 mol por quilograma menos 1 do gluconato em água. Considerar a solução não eletrolítica como sendo ideal diluída. Aqui eu tenho a molalidade, que relaciona a quantidade do componente B, que é o soluto, pela massa do solvente, que é a água. Então, eu tenho aqui 0,01 mol do gluconato em 1 kg de água. Considerando que a densidade da água, 25 graus Celsius, é 1 grama por centímetro cúbico, então eu consigo encontrar a quantidade de mols de gluconato nesse volume. Fazendo isso, a molaridade dessa solução, a molaridade vai ser igual à quantidade de mols do gluconato dividido pelo volume. Então, a molaridade vai ser igual a 0,01 mol de gluconato em qual volume? Em 1 decímetro cúbico. Assim, a pressão osmótica vai ser igual à molaridade, que nós já calculamos, vezes R vezes T. Substituindo tudo na equação, nós vamos encontrar uma pressão osmótica igual a 0,245 atmosfera. E assim finalizamos aqui a nossa aula de propriedades coligativas e nos veremos em breve. Tchauzinho!